Olá, meu nome é Wanderson Lopes e você está no canal Uma Só Fé. Quero convidá-los a estudar uma profecia maravilhosa do livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, temos a profecia, um sonho que Deus deu a um rei, o rei Nabucodonosor. Em 2026, queremos entender o que Deus revelou para nós através das profecias. Em que tempo estamos vivendo? Que tipo de preparo precisamos ter para estarmos de pé diante do nosso Senhor e Salvador? Vamos agora para o livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Temos o sonho do rei Nabucodonosor. Eu vou diretamente para o sonho, a interpretação de Daniel, para nós não gastarmos muito tempo. O sonho está relatado aqui no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 31. A partir do verso 31, Daniel começa a revelar ao rei o sonho que ele teve, o rei Nabucodonosor teve. Verso 31 diz assim: Tu, ó rei, viste e observaste uma grande imagem. Esta grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti, e a sua forma era terrível. A cabeça desta imagem era de ouro fino, o seu seio e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze. Suas pernas de ferro, seus pés parte de ferro e parte de barro. Tu viste até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés que eram de ferro e de barro, e os quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços juntamente, e tornaram-se como a palha das eiras do verão. E o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles. E a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte e preencheu a terra toda. Este é o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação diante do rei. Então, Deus deu um sonho a Nabucodonosor, e esse sonho, na verdade, era uma profecia que revelava o futuro para o rei Nabucodonosor. Vamos ver agora a interpretação deste sonho que foi dado ao rei Nabucodonosor. E onde quer, verso 38, 37 na verdade. Tu, ó rei, és um rei de reis, pois o Deus do céu concedeu-te um reino, poder, força e glória. E onde quer que os filhos dos homens habitem, os animais do campo e as aves do céu, ele as deu em tua mão. E fez de ti o governador sobre todos. Tu és esta cabeça de ouro. Então, Nabucodonosor, eu tenho uma imagem aqui do rei Nabucodonosor para nos auxiliar. Daniel diz: Tu és a cabeça de ouro. Então, certamente Nabucodonosor ficou muito feliz porque o seu reino foi comparado à cabeça de ouro. Mas Daniel não para por aí. Ele, no verso 39, continua: Depois de ti levantar-se-á outro reino inferior ao teu. Nabucodonosor entendeu agora que o seu reino não seria para sempre. Viria outro reino. Esse reino é representado pelos braços e os peitos e os braços de ouro. Ora, de prata. E um terceiro reino de bronze, o qual assumirá o governo de toda a terra. Verso 40. E o terceiro reino de bronze seria o quê? É o reino que vem depois da Medopérsia, a Grécia. E o quarto reino será forte como o ferro, assim como o ferro quebra em pedaços e subjuga todas as coisas, e como o ferro que quebra tudo, ele quebrará em pedaços e ferirá. A monarquia de ferro, nós sabemos que era o império, o quê? Império Romano. O Império Romano era cruel, era terrível.
E ele veio depois do Império Grego, ou chamado também de Império Macedônico. Vamos lá. Verso 41 vai falar agora sobre os pés em parte de ferro e em parte de barro. E enquanto tu viste os pés e os dedos, parte de barro do oleiro e parte de ferro, o reino se dividirá. Porém haverá nele a força do ferro, visto que tu observaste o ferro misturado com barro lamacento. E como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim o reino será parcialmente forte e parcialmente fraco. E enquanto tu viste ferro misturado com barro lamacento, eles irão se misturar à semente de homens. Porém, eles não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura ao barro. E nos dias destes reis, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído. E o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos, e permanecerá para sempre. Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte sem mãos, e que ela quebrou em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez conhecido ao rei aquilo que acontecerá doravante. E o sonho é certo e a sua interpretação correta. Muito bem. Já vimos que a cabeça de ouro representa o reino de Nabucodonosor, a Babilônia. Depois da Babilônia, no próprio livro de Daniel, veio o quê? O reino Medo-Persa, de Círio, de Dário. Depois da Grécia, nós vemos também no livro de Daniel que o Império Grego-Macedônico vem. O Império da Grécia é o terceiro império representado pelo quadril de bronze de Alexandre o Grande. E depois da Grécia vem o Império Romano, Roma, como alguns dizem, né? Roma imperial, no tempo que Jesus veio. E, por último, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Representa um quinto reino, um reino dividido, representa a Europa dividida. Roma imperial caiu em 476 e se dividiu em 10 tribos bárbaras. E nós vamos ver em outro estudo, vamos estudar somente os pés e em parte de ferro e em parte de barro, que esse reino dividido, é o reino que vai até o fim, né? O reino dividido. E nós vamos ver que reino é este. Leva mais tempo para explicar. Mas nos dias destes reis, nós estamos aqui nos pés da estátua, né? Já passou o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto reino. Esses 4 impérios mundiais já passaram. Nós estamos nos pés. Então nós estamos bem pertinho do estabelecimento do reino eterno, o reino de Deus, que é representado pela pedra, pela pedrinha, que é cortada sem mãos, que vem e bate e destrói tudo. E essa pedra representa a volta de Jesus, o reino de Deus, que será estabelecido para sempre aqui no nosso planeta e em todo o universo. Deus reinará soberano. E todos os reinos daqui dessa terra serão consumidos, destruídos. E somente o reino de Deus permanecerá para sempre. Foi o que Daniel revelou ao rei Nabucodonosor. Revelou o futuro e também a cada um de nós. E no próximo estudo que eu vou fazer, eu vou explicar de forma mais detalhada o quinto reino, representado pelos pés em parte de ferro e em parte de barro. Nós vimos que a pedra representa a volta de Jesus. E se é o teu desejo estar preparado para a volta de Jesus, para este reino que permanecerá para sempre, que vai destruir os outros reinos, consumir os reinos deste mundo, quando o reino de Deus vier, quando Jesus voltar. Se é o seu desejo se preparar para este reino eterno que permanecerá para sempre, se é o seu desejo permanecer para sempre, eu peço que continue buscando a Deus
todos os dias, buscando a Deus em oração, sabendo que você está vivendo nos últimos dias, estão vivendo nos pés da estátua, estamos esperando a pedra cair, que é a volta de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Estamos muito perto da volta de Jesus. Não temos muito tempo. Precisamos nos preparar a cada dia, buscando a Deus em oração, estudando a tua palavra e colocando em prática os seus ensinamentos. Que Deus abençoe a sua vida e que você busque esse preparo necessário para permanecer firme quando Cristo voltar e fazer parte do reino eterno, que é dado aos santos do Altíssimo. E que você se prepare para que você e eu sejamos santos do Altíssimo e permanecemos para sempre na presença do nosso Deus. Até o próximo estudo.